Olá, sejam bem-vindos. Sou a professora Selma. Vamos para mais uma aula de biologia. Dentro do estudo da zoologia, vamos falar agora do grupo de invertebrados, os moluscos. O filo dos moluscos. Nesse filo, o que caracteriza esse grupo, este filo, são esses animais possuírem o corpo mole. E esse corpo geralmente é protegido por uma concha calcária. Digo geralmente porque tem indivíduos que não têm esta concha calcária. Em geral, o corpo dos moluscos, eles são divididos em cabeça, massa visceral e pé. Possui representantes, ou seja, possui animais. Esse filo possui animais no mar, na água doce e no ambiente terrestre. Aqui nessa figura nós temos exemplos aqui de alguns moluscos. Nas características gerais deste filo, nós temos que eles são de simetria bilateral, ou seja, dividindo o corpo, vai encontrar a parte esquerda e direita, muito semelhante. São indivíduos protostômios, ou seja, aqueles indivíduos que a primeira cavidade a ser formada lá na sua embriologia é a boca. São indivíduos triblásticos, ou seja, são constituídos lá na sua embriogênese, seu desenvolvimento embrionário, por 3 tecidos embrionários. São eles a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. São indivíduos celomados, ou seja, possuem aquela cavidade lá na mesoderme que vai dar origem ao espaço dentro do corpo dos animais, onde serão alojados aí as vísceras. São indivíduos ametaméricos, ou seja, o corpo desses indivíduos não é segmentado, não é dividido em segmentos chamados metâmeros. Então, são chamados de ametaméricos, não possuem esses metâmeros. O corpo dos moluscos, o corpo é envolvido, constituído por uma dobra de epiderme que forma a parte do corpo que a gente chama de manto. Essa parte aqui do corpo aqui, desse animal aqui, pode estar representando aqui um caramujo, um caracol. Esse manto também pode ser chamado de pálio. É esse manto aqui que vai produzir, quando o animal possui a concha, é esse manto que vai produzir essa concha. Na maioria dos moluscos, o manto ele se estende além dos limites da massa visceral, ou seja, onde estão as vísceras, e origina uma cavidade, chamada cavidade do manto, ou cavidade do manto, ou cavidade palial. Nesta cavidade vai abrir o ânus e os poros excretores. Também vão se abrir a partir desta cavidade do manto. E é nesta cavidade do manto que estão localizados também os órgãos respiratórios. Que nesse caso aqui é um caramujo que possui brânquia. Então aqui nessa figura nós temos a representação da morfologia, do formato do corpo, das estruturas que compõem o corpo de um molusco, no caso aqui o caramujo. Aqui nós tem um grande pé,
Toda essa extensão aqui é o pé, tem estômago, tem a boca, a cabeça, tentáculos, o ânus, as brânquias, o intestino, o manto, a cavidade do manto, o coração, a concha e glândulas digestivas. Devido à diversidade desses animais, os principais critérios para classificar e agrupar esses animais em grupos aqui dentro do filo Molusca é a presença e a forma da concha, ou seja, se ele tem concha, como ela é, ou se ele não tem concha. Outro critério para agrupar esses indivíduos aí em classes é o desenvolvimento da cabeça, do pé e da massa visceral. Aqui nós temos dois exemplos. Nós temos o do caramujo. Observem aqui o pé do caramujo, a concha do caramujo. E aqui nós temos um bivalve, poderia ser uma ostra, por exemplo. Olha aqui a diferença, agora o pé já do bivalve e a concha do bivalve, que é aqueles animaizinhos que produzem pérolas. Nós vamos ver mais à frente. Observem que apesar de ambos terem pé, são diferentes. Apesar de ambos ter a concha, são diferentes. Então, o formato da concha vai dar a critério aí para a gente classificar esses indivíduos. Vamos ver então agora a classificação dos animais desse filo molusco a partir desses critérios aqui. Quanto à classificação, existem várias classes, só que nós vamos ver as principais, as mais estudadas dentro da biologia, do ensino médio. Vamos ver aqui então a classe chamada gastrópoda. Nesta classe, os principais exemplos são as lesmas, os caramujos, os caracóis. As características para esta classe, também chamada grupo de gastrópodes, essa classe apresenta o maior número de espécies, é o único grupo com representantes terrestres, além de ter indivíduos na água doce e na água do mar. Existem também nesse grupo representantes com concha externa em forma de espiral, com concha interna e reduzida e também sem concha. Também apresentam, nesse indivíduo, apresentam um pé rastejador achatado. Aqui, esse pé, essa base aqui, ó, é um pé achatado e rastejador. A classe do escafóide, os principais representantes são os dentários. Esse indivíduo aqui possui uma concha alongada em forma semelhante a um dente de elefante. Eles vivem enterrados na areia em ambiente marinho. E eles realizam, uma característica deles, eles realizam apenas respiração cutânea. E só recordando, respiração cutânea é respiração através da pele. Eles são animais de pequeno porte, centímetros de comprimento. Aqui nós temos um animalzinho dentro da conchinha dele. Aqui nós temos as conchinhas, né? Os dentários. Aqui nós temos o animal aqui dentro da concha dele. Um dentário aqui, um molusco. Outra classe é os bivalvias ou bivalves. Exemplo, nós temos nessa classe as ostras e os mexilhões. Nesse grupo, os animais apresentam o corpo achatado lateralmente e abrigado por uma concha, que tem duas válvulas. Aqui, ó, uma válvula, que é uma concha, aqui é a válvula de baixo, outra concha, e ela fecha. Aqui nós estamos vendo a válvula, os bivalves, as duas válvulas abertas. Esse grupo aqui, os bivalves, possuem representantes no mar, na água doce. Muitas espécies desse apresentam um pé musculoso e achatado,
usado para escavar a areia onde eles vivem, como mostra aqui nessa figura que nós já vimos aqui, o pé cavador. Aqui, ó, o pé cavador. Usado para cavar. Uma característica dos bivalves, muito estudada, é a questão deles formarem as pérolas. Aqui nós temos, então, as figuras de bivalves com as conchas abertas, para nós vermos as pérolas dentro do corpo desse animal. Essas pérolas, elas são formadas pela deposição de camadas sucessivas, ou seja, uma após a outra, de material calcário ao redor de um grão de areia ou de uma larva que se instalou dentro do corpo desse animal. Então, aqui nós temos o esquema da formação de uma pérola. Então, aqui nós temos células do corpo desse animal, desse bivalve. Essas células aqui vão produzir um material ao redor de alguma partícula estranha que se depositar aqui dentro do corpo do animal. Então, depositou aqui uma larva, um grãozinho de areia. O que acontece? Como proteção, esses animais, através dessas células aqui do manto, vão produzir esse material calcário ao redor desta partícula estranha. Aí essa deposição desse material em camadas vai formar a pérola que nós conhecemos. Então, essa pérola foi formada então a partir da defesa desse animal, tentando se proteger de uma partícula estranha que entrou no corpo dele. Aqui nós temos como nós encontramos esses bivalves aí na natureza. Geralmente a gente encontra eles fechadinhos assim, nas margens dos rios, dos mares. Aqui nós temos a classe dos cefalópodes, ou cefalópoda. Aqui nós temos exemplos de cefalópodes, os polvos e as lulas. Polvos, né, e as lulas e o náutilos também. Polvo, lula e náutilos. Nesse grupo dos cefalópodes, reúne os moluscos mais especializados e todos os seus representantes estão restritos, são exclusivos do ambiente marinho. Os animais desse grupo apresentam pé modificado e transformado em tentáculos, em uma estrutura denominada funil ou sifão, por onde o animal elimina jatos de água, e esses jatos de água são utilizados para a locomoção desse animal, a chamada locomoção por jato-propulsão. E também esses animais eliminam uma tinta usada para a fuga desses animais em situação de perseguição. Esses animais, ao se sentir perseguidos, eles eliminam essa tinta escura, no qual ele se camufla e confunde o predador ou o animal que está perseguindo ele, e dá tempo desse animal fugir daquele ambiente, devido a essa tinta aí camufladora, tinta que esconde esse animal temporariamente. Existem nesse grupo representantes com concha, como por exemplo aqui os náutilos, né, concha externa, e existe com concha interna reduzida as lulas e sem concha os polvos. Então aqui nós temos lulas, polvos, náutilos, exemplo aí dos cefalópodes. O sistema digestório nos moluscos é completo, porque apresenta um tubo neural que inicia com a boca e termina com o ânus. Um tubo neural não, um tubo digestório, desculpe aí.
inicia com a boca e com o ânus. A digestão dos moluscos, ela acontece tanto extra, ou seja, numa cavidade, né, gastrovascular, cavidade digestiva, e também digestão intracelular, digestão dentro das células. São os animais, tem animais filtradores, como no caso aí dos bivalves. No estômago, entre o estômago e o intestino, existe uma estrutura chamada estilete cristalino. Esse estilete cristalino, ele possui enzimas digestivas que vão promover a digestão. Ainda no estômago desses animais, o alimento recebe essas enzimas produzidas por glândulas digestivas, glândulas hepatopâncreas. Essas glândulas digestivas, também chamadas hepatopâncreas, elas lançam as secreções digestivas dentro do estômago, onde tem início a digestão desses animais. E a absorção desses nutrientes ocorre tanto nas paredes do estômago quanto do intestino. Então aqui nós vimos a digestão dos animais do grupo dos moluscos, os bivalves, ou seja, os animais, os filtradores, as ostras, os mexilhões ali que nós vimos como exemplo. Aqui, ó, exemplo de ostras e mexilhões. Aqui então um esquema tanto para ostras quanto para mexilhões, que são bivalves, que são animais filtradores. Agora, nos animais não filtradores, como por exemplo são os gastrópodes e os cefalópodes, esses animais possuem a rádula na faringe. Essa rádula é essa estrutura aqui, ó, é uma espécie de língua com inúmeros dentes, chamada língua denteada, que contém inúmeros dentes compostos de quitina. Essa língua, eles colocam ela para fora da boca para ralar e fragmentar o alimento antes desse alimento passar para o estômago. Aqui então nessa figura aqui deste gastrópode, nós temos aqui a boca, mostrando aqui dentro, ó, a rádula. Aqui mostrando a rádula também, com os dentes, os dentículos, pequenos dentes aqui de preto aqui, ó, que eles aqui na figura real, na fotografia real, a rádula, os dentículos da rádula. Essa presença de rádula é uma característica marcante também do filo molusco, dos moluscos aqui, dos gastrópodes e dos cefalópodes. Característica marcante desse grupo, dos moluscos, do filo molusco.